Bom, pessoal, eu vou tentar explicar rapidamente, em menos de 10 minutos, como que eu cheguei à conclusão, por que eu acredito que intervenção militar hoje é a única solução, é a única saída para o Brasil. Não que eu ache, não que eu ache uma maravilha uma intervenção militar, é claro que não, mas é como você tomar um remédio amargo quando você está muito doente, né? Eu já disse em outros vídeos, eu sou contra o militarismo, eu não gosto do militarismo, tanto que eu não segui essa carreira, não escolhi essa carreira, mas hoje para o Brasil é uma solução drástica, mas é a única possível. E como que eu cheguei nessa conclusão? O seguinte, até 5 anos atrás, se alguém me falasse em intervenção militar, eu até brigava com a pessoa, era contra. Durante 10 anos eu apoiei o PT, eu acreditei no PT, porque o PT era a única oposição contra o PSDB. Quando eu era adolescente, o PSDB estava destruindo e continua destruindo o estado de São Paulo há 20 anos. O PSDB foi um desastre no governo federal com o Fernando Henrique Cardoso e o PT era a única oposição viável ao PSDB. Então, por falta de opção, eu comecei, como muita gente, a apoiar o PSDB, apoiar o PT. Só até que finalmente, depois da eleição da Dilma, quando parecia que o José Serra estava derrotado, enfim, toda essa história, né? E hoje a gente sabe que PT e PSDB é uma estratégia das tesouras, que PT, PMDB, PSDB são todos partidos socialistas, é tudo uma estratégia das tesouras, é tudo jogo para enganar a gente. E por isso que ainda tem muita gente defendendo essa história de impeachment. Pessoal, quem ainda acha que o PT é o único problema, assiste esse vídeo quando estiver bem calminho, bem tranquilo, porque a coisa é muito pior do que vocês imaginam, porque o PT é só a ponta do iceberg, o PT não é nada comparado com o grande problema. E aí a gente entra em globalismo, em nova ordem mundial, em Illuminatis, em maçonaria, todas essas coisas que, para não esticar demais esse vídeo, assistam meus outros vídeos onde eu já falo sobre esses assuntos, assistam vídeos, se informem, pesquisem sobre esses assuntos, que a coisa vai longe. E, enfim, pessoal, por que não adianta a gente fazer o impeachment da Dilma? Com o impeachment, quem assume é o Michel Temer. O Michel Temer, como todo mundo pode ver, tem vídeo dele saudando a maçonaria. O Michel Temer, provavelmente, né, para não dar certeza, né, que eu não posso ser também... mas com certeza, né, praticamente ele é maçom. Aécio Neves, maçom, Geraldo Alckmin, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, olha lá os vídeos no YouTube, todos eles falando, dando palestra na maçonaria, enfim. Trocar 6 por meia dúzia. É claro que a maçonaria também controla o PT, porque se a maçonaria não tivesse apoiando, não tivesse no mínimo dando retaguarda ao PT, eles não estavam lá, né? Se a maçonaria controla o PSDB, e a gente já sabe que o PT e o PSDB sempre foram aliados, é lógico, o PT está lá fazendo o jogo da maçonaria, fazendo o jogo dos Illuminatis, dos globalistas. Então, pessoal, por que a gente vê muitos líderes de direita, como aquele da colunista da Veja lá, que me fugiu o nome agora, defendendo ideias subversivas, ideias do marxismo cultural? Porque o marxismo cultural é uma ideologia maçônica. O marxismo, para quem ainda não entendeu, é uma ideologia maçônica. Marxismo, comunismo, Karl Marx era maçom. Direita e esquerda são dois lados da mesma moeda, é uma estratégia das tesouras globalista para a nova ordem mundial. Direita e esquerda são duas facções que nasceram na Revolução Francesa, e as duas eram revolucionários. Os conservadores e os nacionalistas na Revolução Francesa eram mortos, e a direita foi parte da Revolução Francesa. Direita e esquerda são maçônicas, direita e esquerda concordam com estratégias diferentes, com ideologias diferentes, mas com um objetivo em comum, que é o governo mundial, que é a nova ordem mundial. Ambas são controladas pelos Illuminatis. É por isso que o Ronaldo Caiado, por exemplo, é uma direita que é aceita pelo sistema maçônico globalista. Porque o Ronaldo Caiado, para quem não viu, semana passada, fazendo discurso lá, fazendo homenagem à Rede Globo. Rede Globo é globalista, é Illuminati.
Então, eles aceitam essa direita, a direita maçônica do Ronaldo Caiado, do Reinaldo Azevedo, do Diogo Mainardi, desses caras que concordam com a ideologia da maçonaria. Esses eles aceitam. O Ronaldo Caiado pode ser candidato a presidente porque ele está dentro do esquema maçônico globalista. E não vai mudar nada, vai continuar o Brasil sendo entregue aos Illuminatis, o Brasil sendo traído, traidores da pátria no poder no Brasil. E é por isso que eles não aceitaram o Enéas, por isso que provavelmente mataram o Enéas, e é por isso que eles não aceitam o Bolsonaro. Então quem ainda tem ilusão do Bolsonaro candidato a presidente, esquece. Primeiro, como ano passado o partido do Bolsonaro não vai lançar o Bolsonaro candidato, e se lançar o Bolsonaro candidato, e é por isso que felizmente o Bolsonaro não foi candidato em 2014, ainda bem, eu também era a favor do Bolsonaro candidato, mas ele não seria eleito. Eles fraudaram a urna eletrônica, eles não iam deixar o Bolsonaro ser eleito pela urna eletrônica, tanto é que, voltem no tempo, por que eles inventaram a urna eletrônica? Para evitar que o Enéas fosse presidente, porque o Enéas em 94 ficou em terceiro lugar na eleição presidencial, e se o Enéas tivesse ido para o segundo turno com qualquer outro, ele ia ganhar tranquilo, contra Lula, contra Fernando Henrique, contra todos esses globalistas maçônicos, o Enéas ia ganhar deles de lavada. Então eles inventaram a urna eletrônica para não deixar o Enéas chegar no segundo turno, e ele sabia disso, tanto que desistiu de sair candidato a presidente e entrou para deputado federal, e mesmo assim acabaram matando ele, contaminando ele com algum vírus que deu câncer nele. E se o Enéas estivesse vivo hoje, ninguém segurava ele. Ele tem um conhecimento, uma capacidade e um entendimento da nova ordem mundial que o Bolsonaro não faz nem ideia, que o Bolsonaro não sabe de nada de nova ordem mundial, e o Enéas sabia de tudo isso. O Enéas, e por isso mataram o Enéas, e ainda não mataram o Bolsonaro, mas lamento informar, né? Eu não quero hoje ver o Bolsonaro candidato a presidente, porque se o Bolsonaro ser candidato a presidente, vão matar ele, vão derrubar o avião dele. Então esqueçam isso, esqueçam eleições e querer eleger o Bolsonaro presidente. E esqueçam, impeachment, vai tirar a Dilma e vai colocar o Michel Temer no lugar, que é maçom, e vai continuar fazendo o mesmo jogo da maçonaria que o PT está fazendo. É claro, com um pouco diferente, com estratégia um pouco diferente para acalmar o povo, mas o final é o mesmo, o objetivo deles é o mesmo. PSDB, Aécio Neves, todos eles, pode ser até o Ronaldo Caiado, que é de direita, mas é globalista, que não vai mudar nada. O Brasil vai continuar sendo entregue aos Illuminatis, fazendo a estratégia da nova ordem mundial. Enfim, pessoal, fiz um resuminho aqui para não esticar demais, e já estiquei demais. Enfim, pessoal, é por isso que não adianta nem virar à direita, que a direita é globalista. Nacionalismo é a única saída. E onde a gente tem a maior concentração de nacionalistas é nas Forças Armadas, entre os militares. É uma vocação para nacionalistas. O problema é que as Forças Armadas, é claro, é uma força estratégica poderosa e por isso é infiltrada pelos globalistas. É por isso que está cheio de maçom nas Forças Armadas. Os comandantes militares, a maioria são maçons. E por que isso? Porque quem define, quem escolhe os comandantes das Forças Armadas, das polícias militares, os chefes de polícia, da Polícia Civil, quem escolhe são os políticos. Os políticos são comandados pela maçonaria, são maçons, e os chefes das polícias e Forças Armadas são maçons também, porque são colocados nos cargos de chefia pelos políticos maçons. E os militares obedecem à hierarquia. Então, mesmo que não tenha tantos maçons assim nas Forças Armadas, segundo Rodrigo Campedelli, né, que é de família de militares, é filho e neto de militares, são poucos maçons, mesmo entre os oficiais das Forças Armadas. Só que esses poucos são favorecidos e colocados nos cargos de comando pelos políticos maçons. E como os militares obedecem à hierarquia, com poucos maçons eles controlam facilmente as polícias e Forças Armadas. É muito simples quando a gente entende o que está por trás de tudo isso. É a nova ordem mundial, são os Illuminatis, enfim. Pessoal, então impeachment, né, eu já expliquei por que não adianta, é tudo farinha do mesmo saco, não adianta fazer outras eleições,
E já expliquei também qual que é o perigo da intervenção militar. Eu dou razão para aqueles que têm receio de uma intervenção militar, inclusive aqueles que sabem sobre a nova ordem mundial, que sabem que as Forças Armadas são controladas pela maçonaria, mas é por isso, não são tantos militares maçons, mas estão nos postos de comando. Esse é o perigo de uma intervenção militar. Mas não tem outra saída, o povo está desarmado, a gente não tem como resistir. Na política são todos, então é muito melhor militares, mesmo que sejam militares maçons, do que políticos maçons. Qual que seria a solução para a gente ter uma intervenção militar nacionalista, patriótica, que defenda a nação contra a nova ordem mundial? Seria os militares maçons serem tratados como eles realmente merecem, como traidores da pátria. Então, se militares não podem nem ser filiados a partidos políticos, que têm que seguir regras de defesa da nação, que não podem ter vínculos internacionais, como que os militares podem pertencer a uma organização secreta, uma seita secreta, uma sociedade secreta, internacional, global? Como que militares podem ser membros de uma organização dessa? Então, isso deveria ser proibido, e já que não é proibido, os militares deveriam tratar esses infiltrados, esses militares maçons como tal, como eles realmente são traidores da pátria, infiltrados nas Forças Armadas, que é o que eles são. Então, por questão de hierarquia, esses militares estão subordinados a uma sociedade secreta internacional. Isso já é motivo de sobra para que eles sejam considerados e tratados como traidores da pátria e deveriam ser presos e retirados das Forças Armadas. Então essa seria a solução, uma limpeza interna nas Forças Armadas, para aí sim a gente ter uma intervenção militar nacionalista, porque não tem outro jeito hoje, infelizmente. Eu também gostaria que houvesse uma solução melhor, mas o povo está desarmado, não há nada que a gente possa fazer. Enfim, pessoal, e depois da intervenção militar, um regime militar seria melhor do que isso que a gente tem hoje? Mas, bom, não consegui manter abaixo de 10 minutos, mas vamos em frente. O que eu pessoalmente considero como a melhor solução hoje? Monarquia, a gente restaurar a monarquia no Brasil, restaurar o império do Brasil. Eu entendo quem achar estranho isso, quem não gostar da ideia. Eu também, a primeira vez que eu ouvi falar disso, também tomei um susto, porque a gente é doutrinado desde pequeno a achar que monarquia é uma coisa atrasada, que não funciona mais. Mas, pessoal, eu desafio, se você acha que monarquia é um absurdo, eu tenho certeza que você nunca se informou a respeito, que você nunca pesquisou, que você nunca assistiu vídeo, nunca entrou em blog, nunca viu os argumentos a favor da monarquia. Porque eu desafio, se você acha que monarquia não iria funcionar no Brasil, eu te desafio a pesquisar o assunto e tenho certeza que você também vai mudar de ideia como eu mudei. Então, se informe. Só para dar uns exemplos aqui, para não esticar demais o vídeo, que o foco desse vídeo não é falar sobre monarquia. Só para encerrar, eu vou dar aqui alguns exemplos de países que são monarquia hoje, só para vocês verem que monarquia não é coisa do passado. Hoje, em pleno século XXI, são monarquias. É claro que todo mundo sabe, a Inglaterra. E a Inglaterra, o Império Britânico, ainda hoje engloba Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Então, Austrália, Nova Zelândia e Canadá e Inglaterra são monarquias hoje. O Japão ainda é monarquia hoje, em pleno século XXI. Na Europa, a gente tem também a Bélgica, Holanda, Suécia, Noruega, Dinamarca e Espanha. Todos esses países hoje são monarquias. Então, monarquia não é coisa do passado. E a gente tem aqui uma lista dos melhores países do mundo para se viver hoje em pleno século XXI. Então, só para abrir a mente, começa a se informar sobre monarquia. E só para chamar atenção para uma curiosidade, a China e a Rússia eram grandes impérios no passado. A China, na Idade Média, era mais desenvolvida do que a Europa. Olha o que aconteceu com a Rússia e a China depois que a monarquia foi derrubada. Viraram países comunistas. O que está acontecendo com o Brasil? A monarquia foi derrubada no Brasil, o Brasil virou essa bagunça. Para quem não sabe, o Brasil na época da monarquia, do Império,
com Dom Pedro II era uma das 5 maiores potências mundiais. Olha o que o Brasil virou, essa República das Bananas, essa bagunça depois que a monarquia foi derrubada no Brasil. O Brasil já foi uma potência mundial na época da monarquia. Então abram a mente, pesquisem e se informem. Hoje a gente falar em restauração da monarquia no Brasil é impossível, é inviável, porque com esses políticos, com esses partidos que controlam o sistema, são parasitas, são sanguessugas, corruptos, que sugam o sangue da nação brasileira e estão aí enriquecendo, eles nunca vão dar chance para restaurar a monarquia, para ter debate, para ter plebiscito, nada. A única maneira de restaurar a monarquia no Brasil é através de uma intervenção militar. E a intervenção militar hoje é a única saída para o Brasil para evitar o golpe comunista que está acontecendo aí. Então, pessoal, eu pessoalmente o que acredito é isso. É intervenção militar e em seguida a restauração da monarquia. Deixa eu aproveitar esse vídeo aqui. Já passou de 15 minutos, né? Fazer o que, né? Paciência, mas já que já tá longo mesmo, eu vou aproveitar para mostrar uns cartazes que eu fiz aqui em papel A4, né, em tamanho de sulfite, com imagens que eu peguei na internet, e vou colocar o arquivo em PDF disponível para quem quiser. É só imprimir e plastificar como eu fiz aqui, né? Porque aí plastificado ele tem firmeza para você segurar, para sustentar, né? Para mostrar nas manifestações, e não precisa ser só manifestação. A gente pode colocar isso em público no dia a dia para divulgar as ideias. E assim também conserva, ele dura bastante. É claro, uma coisa que hoje todo mundo concorda, fora a Dilma, né, esse daqui, não tem dúvida. Coloquei atrás também para quando a gente levantar, assim, quem tiver atrás ver isso aqui, aproveitar. Traidores subversivos, o PT. Traidores subversivos maçons também. Quero voto impresso, e é por isso que não adianta a gente querer fazer novas eleições com essas urnas eletrônicas fraudáveis aí. Não adianta querer ficar sonhando, ficar com conversinha mole de nova eleição, é furada. Forças Armadas já é a única saída. Com essas urnas eletrônicas, com esse sistema que a gente tem, não tem outra saída, intervenção militar. Então, esse aqui é o primeiro cartaz. E uma outra coisa que a maioria concorda e que o sistema não aceita, porque ao contrário do Ronaldo Caiado, o Bolsonaro não faz o jogo globalista, mesmo que ele não tenha noção, que ele não entenda sobre a nova ordem mundial, sobre os Illuminatis, mas ele não entra no jogo dos globalistas subversivos, ele é um nacionalista. Bolsonaro é nacionalista, por isso o sistema não aceita ele, por isso que difamam tanto ele e não difamam outros da direita como o Ronaldo Caiado. Por isso que o Ronaldo Caiado dá entrevista no Roda Viva e o Bolsonaro não, o Bolsonaro é difamado. Intervenção militar, se vocês querem o Bolsonaro presidente, a única saída é com intervenção militar, com eleições jamais, com eleições, mesmo que eles não vão lançar Bolsonaro candidato, e se lançarem vão matar ele para que ele não chegue à presidência, vão matar como eles mataram Enéas. Intervenção militar, Bolsonaro presidente. E aqui finalizando, e essa é a bandeira do Império do Brasil. Para quem não conhece, a gente ainda tem uma família real, os descendentes de Dom Pedro II, a linha sucessória ainda existe. Nós temos ainda uma família real no Brasil. Para quem não sabe, a bandeira do Império do Brasil. E não adianta a gente restaurar o Império do Brasil com uma família real que seja submissa à maçonaria. Tem que ser contra a maçonaria. Não adianta ter uma intervenção militar com comandantes militares maçons. Os militares maçons têm que ser tratados como merecem, como são, traidores da pátria. A família real também tem que se posicionar contra a maçonaria que deu o golpe no Brasil, que derrubou a monarquia, que destruiu o Império do Brasil e transformou nessa bagunça onde eles podem transformar o Brasil nessa porcaria e vendendo o Brasil, entregando nossas riquezas aos globalistas, aos Illuminatis. Aqui embaixo coloquei os símbolos das Forças Armadas, da Polícia Militar de São Paulo. Vou colocar um PDF também com o símbolo da Polícia Federal para quem for de outros estados. Aqui, Império do Brasil destruído pela maçonaria e globalistas subversivos, direita e esquerda, todos são globalistas e são subversivos também, traidores da pátria. Revolução nacionalista é a solução real, é uma revolução nacionalista
contra os traidores da pátria, contra a maçonaria, contra os subversivos, sejam de direita ou de esquerda. Enfim, pessoal, isso aqui eu acredito, quem compartilhar dessas ideias tá à vontade, eu vou disponibilizar os arquivos, e quem achar um absurdo a restauração da monarquia e ainda não entendeu que intervenção militar é a única solução, enfim, abram a mente, porque infelizmente não tem outra saída, intervenção militar e restauração do Império do Brasil. Valeu e até a próxima.